Na semana passada, nós falamos sobre a mentalidade da nossa época. Nós falamos sobre os pré-modernos, os modernos e os pós-modernos. E agora a gente vai falar sobre o tipo de pensamento que as pessoas na nossa audiência têm. Nós sabemos que o pregador para este tempo precisa ler o seu tempo, conforme falamos na semana passada, a fim de identificar a mentalidade pré-moderna, é aquela a tradição diz. Então, sempre foi assim que eu aprendi e assim por diante. E identificar a moderna, que é aquela que se baseia em que está fundamentado. Então, qual é a bibliografia? Quem é o autor? É segundo quem que você está dizendo isso aqui? Então, é mais ou menos assim. E o pós-moderno, que é ele mesmo. É ele que decide o que é verdade, o que não é, o que é certo, o que não é. E eu percebo que nesse encontro de mentalidades, como a igreja está cheia de gente, moderno, pré-moderno e pós-moderno, a gente muitas vezes não se entende. Por quê? Enquanto é o seguinte, não, mas eu sempre aprendi assim. É desse jeito, mas é porque e acabou, é a tradição dele. O outro já tem aquela coisa, peraí, o que a declaração doutrinária diz? O que o estatuto diz? O que fulano de tal diz? O que filósofo tal diz? Esse aí ele já vai para uma referência. E o pós-moderno já é aquele que é por ele mesmo. Não senti, não era de Deus esse negócio, entendeu? Ou então, olha, senti, é isso aí, né? Ou seja, eu me guio pelo meu ponto de vista. Uma coisa mais ou menos assim. E aí, é importante que, além de identificar a mentalidade pré-moderna, moderna ou pós-moderna, faz-se necessário também o expositor das Sagradas Escrituras conhecer o seu público, ou pelo menos considerar mais de um tipo de pensamento de ouvinte. Porque às vezes a gente está falando, né, a gente, por exemplo, vai estar falando achando que todo mundo está pensando do mesmo jeito. E é só você apresentar aquele argumento que você conseguiu alcançar todo mundo. Não. Então, como eu já falei, existem mentalidades diferentes e existem também modos de pensar diferentes. Por exemplo, é importante frisar que assim como um ouvinte não consegue gostar de todos os tipos de pregadores, um pregador também não vai atrair todos os tipos de ouvintes. Desculpa dizer isso para vocês, mas assim, não é todo mundo que vai gostar do jeito de vocês pregar, né? Assim, eu queria muito que todo mundo sempre gostasse e que todo mundo pensasse o seguinte: eu estou aqui por causa da mensagem, não por causa do mensageiro. Mas é estranho, né? Eu já passei por experiências em que eu via a pessoa olhar que a gente que é batista, né? Baptista, tal, boletim, tal, o nome da pessoa. Aí quando a pessoa via o nome da pessoa que ia pregar, levantava e ia embora. Eu confesso que eu nunca entendi isso, porque para mim, você pode estar lendo, você pode ser gago, está lendo, mal lido, mas é o seguinte, é a palavra de Deus, Deus vai falar alguma coisa comigo, eu sou desse raciocínio. Você pode usar anedota, você pode usar palavra rebuscada, sei lá, você pode pregar com latão, né? Porque agora toda igreja tem um latão, e aí nisso você pode pregar usando um monte de coisa, não me interessa. A questão é a palavra de Deus? Eu vou ouvir porque eu sei que alguma coisa Deus vai falar comigo através de você. Agora, é importante a gente observar que no aspecto humano rola disso, né? Então, assim, eu vou ter uma preferência, né? Não é ele, aí se assustou. Aí eu vou ter uma preferência por um tipo, né? Um método, por um modo. Eu vou ter uma preferência, mas eu preciso lembrar que isso é preferência minha. O que eu tenho que focar é no conteúdo. É como, por exemplo, eu preciso de proteína. Então, se eu preciso de proteína, pode ser da carne, pode ser do ovo, pode ser do leite, eu preciso de proteína. Então, assim, claro que cada proteína tem um pouco mais a ver com a nossa situação, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu estava fazendo musculação, eu fui a nutricionista, ela pediu que eu evitasse proteína de soja, né? E aí, nesse caso, às vezes você pode se identificar mais ou menos, ou ter uma necessidade maior ou menos
de um determinado tipo de estilo. Mas o mais importante é a palavra. Isso é o que acontece, é o ideal. Mas o real, infelizmente, tem esse negócio. Tanto que é que numa associação pastoral, as pessoas têm a tendência de olhar o pastor na questão da pregação. E assim, eu acho estranho, porque o ministério pastoral é muito mais do que pregação. E aí o que acontece? A gente às vezes olha para aquilo é vitrine e tal, e assim, e aquilo ali é um estilo que a gente gostou, mas não quer dizer necessariamente, né, que assim, isso aqui é tudo que a gente precisa. Então, voltando para cá, né, dando essa volta toda a fim de confortar vocês, né, aquele caso, faço votos que vocês agradem todos os auditórios e toda a audiência. Mas assim, a realidade diz que não, né? Lamento informar. E aí, né? Resta ao pregador, então, variar o estilo de pregação a fim de alcançar os variados tipos de ouvintes. Até porque a mente humana, ela pode perceber a informação de maneira concreta ou abstrata, depende do perfil da pessoa. Pode também processar a informação de forma sequencial ou aleatória. E eu vou chegar lá no próximo parágrafo. Conhecimento e saber passar o conhecimento? Depende, porque, por exemplo, eu tive professores de história que, poxa, a gente babava na hora, e o cara falava, mas tinha uma outra professora que dava história, cara, que, meu Deus do céu. Então, mas aí é onde eu quero chegar. Vou observar, por exemplo, vou pegar dois tipos de expositores que eu gosto. Um ainda está vivo e o outro falecido. Luiz Saião e Russell Shedd. Luiz Saião é minha preferência, até porque eu gosto de fazer humor, né, na hora que eu estou pregando e tudo, tal, ironia, provocação. Então eu me identifico com o jeito dele. Apesar de ele ser muito profundo, ele tem um estilo. Russell Shedd era aquele tipo seguinte: irmãos, vamos não sei o que, e ele vai falando. Se você está com sono ou está acordado, o problema é seu. Ele vai naquela fala ali. Não sei quantos de vocês, né, já ouviram a exposição do Russell Shedd. Ele, assim, qualquer coisa vai no YouTube que você vai ver. Ele, assim, vai expondo. O Saião não. O Saião já, por exemplo, usa de humor, faz uma provocação aqui, a gente... Isso, exatamente. Só que, por exemplo, para mim, ouvir os dois sempre foi uma oportunidade imperdível, independentemente do estilo, porque o que eu queria daqueles caras era o conteúdo deles. Eu não sei se está dando para entender onde eu quero chegar. Assim, o meu foco é outro. Você pode ser um cara super chato, mas se você tem algo que me interessa, eu vou ouvir você. O público em geral, para não falar mediano, não. O público quer o quê? Alguém que eles gostem, alguém com quem eles se identifiquem. Geralmente é assim. E eu, por exemplo, eu prefiro não pegar esse caminho. Isso, porque o que acontece? De repente, o que você está falando tem a ver mais com didática, né? Mas o que eu estou falando tem mais a ver com o jeito do aluno absorver e assim, a característica do orador, ou como o orador desenvolve o negócio. Porque às vezes o professor, ele pode ser aquele camarada lento, devagar e tudo, mas ele está explicando quase que desenhando para a gente. O estilo dele é um estilo mais na dele. E às vezes tem aquele professor que ele é animado, a gente fica feliz, gosta da aula dele, mas assim, ele não está ensinando. Então, o que eu estou falando aqui tem a ver com o seguinte: 2, 3, 4 que estão ensinando, sendo que tem aquele que fala de um jeito com o qual a audiência se identifica. Pô, eu gosto do jeito que ele faz. A questão não é se eu aprendo mais ou não. Eu não sei se entendeu. Eu gosto do jeito que ele faz. E isso a gente não escolhe. A gente tem um jeito de ser e o expositor, ele tem um jeito de expor. É o jeito dele e eu tenho o meu jeito, né? E a gente muitas vezes se identifica. O que, pelo menos, se eu não estou entendendo errado o que você está falando, tem mais a ver com a didática do professor. Ou seja, não tem como não entender o que ele fala. O que eu estou falando aqui tem mais a ver com o interesse, com gostar, e não necessariamente com entender. Porque, por exemplo, tem aquele pregador
que você não gosta do que ele fala, mas entende o que ele fala. Você não ouve porque você de repente não... Ele chutou tua canela, ele denunciou um pecado, assim, ele fez alguma coisa, é tipo mãe que reclama, né? Então é aquele negócio, tu tá injuriado, ela tá falando, ela tá certa, você tá entendendo, mas não tá gostando. Então, às vezes, o que acontece é que em relação a esse aspecto aqui, por exemplo, se alguém me perguntar qual o tipo de audiência que você prefere, eu gosto mais de uma audiência que responde, né? Por exemplo, um pessoal que ri, um pessoal que chora, um pessoal que assim, você tem que ser até cuidadoso, porque dependendo do que você falar, às vezes alguém do auditório até reage. Eu gosto de auditório assim. Eu tenho dificuldade com aquele auditório que você não sabe se você está agradando, se você não está, se o pessoal está... Tá dando para entender? Agora, tem auditório que você só sabe se fluiu lá na porta na hora de apertar a mão. Porque tem um cara que passa por você e fala, Deus te abençoe. Tem aquele que fala assim, Deus te abençoe. Tem aquele que faz assim. Tem aquele que sai na porta lateral. Então o que acontece? Tem igreja que eu só vou saber lá na porta. Isso é igreja batista. Outra igreja eu não vou nem saber. A igreja do pastor nem sabe porque vai sair pelos fundos mesmo. Tá dando para entender? Então... ainda mais quando é igrejão, fica difícil para a porta, né? Então, eu tenho uma predileção, mas eu preciso aprender a lidar com todo tipo de auditório e tentar perceber num bocejo, numa mão no queixo, numa cara que a pessoa faz assim, e tentar perceber na linguagem gestual da pessoa, né, onde eu preciso mexer. Por exemplo, principalmente quando você vai pregar e você vai dar o contexto do texto, essa hora geralmente dá sono. É certo. E você geralmente faz isso no início. E o início é a hora de você pegar a pessoa. Então aí você vai tentar dar o pano de fundo de onde é a mensagem e tal. Aí às vezes tem pregador que faz o quê? Já pega o texto e sai pregando. Faz uma chamada primeiro para almoçar. Isso, entendeu? Então isso depende muito. Voltando para cá, como eu falei, tem ouvinte que não consegue gostar de todo tipo de pregador, e como tem pregador também que não vai atrair todo tipo de ouvinte. Então o pregador pode fazer o quê? Variar o estilo, né, para alcançar os variados tipos de ouvinte. A mente humana, como falamos aqui, ela pode perceber a informação de maneira concreta ou abstrata, também processar a informação de forma sequencial ou aleatória. O pensamento concreto capacita o ouvinte a perceber a informação de maneira concreta, lidando de modo prático, óbvio, preferindo fatos, focando no que é palpável, no que é visível, no aqui, no agora, pelos 5 sentidos. Já o pensamento abstrato, pela visualização, ele começa a imaginar, né, a cena e tal, faz com que o ouvinte perceba a informação de modo abstrato, lidando melhor com a imaginação e com a intuição, preferindo ideias a fatos, compreendendo o que não é claramente visível. Então, enquanto, por exemplo, você, para um grupo, você vai falar sobre a porcentagem, tantos por cento da população, porque no bairro tal, na cidade tal, aconteceu isso, isso e isso, no outro você vai falar sobre o que é a vida. Não sei se deu para entender. Tem aquele pessoal que gosta de, meio que assim, quer filosofar sobre o negócio. Então aí, vamos falar sobre a salvação, né? O que é a salvação? E aí vai começando a desenvolver. O outro é o seguinte, ó, se você é salvo, a sua vida é assim, 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 olha, fica difícil alguém que é salvo viver assim, assim, assim. Ou seja, um vai para o aspecto prático, o outro para o aspecto teórico. Então, nós fomos justificados, vamos ser glorificados, regenerados, e aí, segundo Langston, segundo Wayne Grudem, segundo Berkoff, segundo não sei quem, e assim, aí começa, vamos abstrair, meio que a gente vai lá para o mundo das ideias. Então isso varia muito de uma pessoa para outra, só que você não tem como saber, a não ser, claro, sua igreja, você está lá um tempão, você já tem uma noção de quem é quem, você sabe quem é aquele cara que é prático, vamos resolver logo isso? E você sabe aquele que é teórico, não, peraí, vamos sentar, quantos quilos tem não sei o que lá? Não, se tem tantos quilos, mas peraí, então tantas pessoas e tal, enquanto isso o outro já está se coçando como assim, bora, vamos resolver isso, eu tenho que ir embora, tá dando, Janete vai fazer janta, deu para entender? Então assim,
tem uma coisa mais abstrata, o outro uma mentalidade mais concreta. E aí, nesse caso aqui, enquanto a mente pode... A mente humana pode perceber a informação de maneira concreta ou abstrata, o cérebro vai processar essa informação no formato sequencial ou aleatório. O pensamento sequencial lida com a informação de modo linear, uma coisa depois da outra, bonitinha, e vamos seguindo, né? Preferindo uma ordem coerente. Planos em vez de impulsividade. O pensamento aleatório, por sua vez, lida com a informação em blocos distintos, né? Preferindo organizá-la sem nenhuma ordem a ser seguida impulsivamente. Então, enquanto tem aquele que você vai explicar passo a passo, né? Então, vou pegar uma coisa do tipo: como agradar a Deus? Primeiro, faça isso. Segundo, faça aquilo. Terceiro, faça aquilo. Quarto, faça aquilo. Esse é o pensamento sequencial. O pensamento aleatório é o seguinte: você pega o texto e vai falando. E aí o cara pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali, se distrai, dá uma olhada no WhatsApp, vai tal, não sei o que lá, olha, ri, brinca com a criancinha. E assim, é o jeito da cabeça desse cara funcionar. Eu estou olhando no WhatsApp, que estou guardando uma informação aqui, não está jogando desenho para mim não. Aí, ó, tá cheio de gente sensível aqui. Um ficou sensível porque eu esperava da Janaína, o outro agora tá achando que eu tô achando que ele tá no WhatsApp. Ah, meu Deus do céu. Aí... Mas não tá achando, ele tá mesmo. Não, ele tá. Eu tô dizendo que ele tá achando que eu, entendeu? E aí, nesse caso, não, mas pode ser também. Aí, até porque você, quando volta para casa, não volta para minha casa. Você pode ser melindroso à vontade. Então, a respeito desse assunto aqui, por exemplo, tem aquele que vai na sequência, tem aquele que pega no ar, porque o pensamento dele é aleatório. Aí eu não sei se dá para perceber, porque que muitas vezes a gente não consegue chegar a um denominador comum com uma outra pessoa, porque o modo de funcionar é diferente, né? Glória a Deus pela igreja, Deus tem senso de humor. E nesse caso, seguindo aqui, embora entender o modo de pensar do ouvinte pós-moderno, né, que ele praticamente se basta, é ele que avalia, é ele que analisa o que é verdade ou não é ele que olha, não, isso aqui é de Deus ou não é, isso aqui é porque é e tal, e assim por diante. Embora entender o modo de pensar do ouvinte pós-moderno seja um tremendo desafio para o pregador dos nossos dias, há uma tentativa de ajudar o pregador a visualizar como a maioria das pessoas se comportam ao ouvir um sermão. Seu ouvinte pode ser metódico, prático, intelectual ou emocional. Então, o metódico ou concreto sequencial, né? Porque falamos do pensamento concreto, falamos do pensamento sequencial. E o ouvinte metódico é o cara que tem um pensamento que, além de concreto, é sequencial. E aí compõe 30% da população, segundo, é claro, gente, Robson Marinho, que é o autor desse livro, De Onde Eu Tirei. Tá legal? Essas ideias aqui. E aí tem esse livro dele também, sendo que esse aqui é uma edição bem mais antiga e menos cheia do que essa aqui. E aí ambos da Vida Nova. E aí, pegando o raciocínio dele, o ouvinte metódico é aquele que tem um pensamento concreto e sequencial. Compõe mais ou menos 30% da população, conforme a pesquisa que ele fez. A ação desse ouvinte é planejada e continuada. Pois gosta de rotina, de regras definidas, de prazos e horários fixos, de executar o que foi planejado, de ideias organizadas por assunto ou por ordens de prioridade. Então, esse cara, ele perde a concentração ao ouvir temas sem relevância para a vida real e geralmente não se sensibiliza para se levantar em apelos em sermões. Então, o que acontece? Às vezes Deus falou com o cara, mas ele não é muito afeito às emoções, entendeu? Então, é como, por exemplo, enquanto tem aquele cara que quando ele escuta aquela mensagem do tipo,
Deus está vendo as suas lágrimas, irmãos. Aí ele, oh, glória a Deus, aleluia, tal. O outro tá assim, ó. Entendeu? Ou seja, ambos receberam. Só que um tá, né? Obrigado, Senhor. O outro tá assim. Como se assim, tocou. Isso, entendeu? Tocou, só que assim, ele não é igual ao outro. E qual o problema da gente? A gente, nesse negócio de ficar medindo de acordo com a nossa perspectiva, a gente desconsidera outras possibilidades. Então, às vezes, esse cara vai ser visto como frio por um pregador, e o outro vai ser visto como menino por um pregador. Tem pregador que até inflama, né? Mas assim, é como, vamos pegar um discurso do... Vamos pegar um discurso do João Dória e vamos pegar o discurso do Cabo Daciolo. Não tem como, a reação que o discurso do João Dória vai produzir é diferente da reação que o discurso do Cabo Daciolo vai produzir. Eu não me refiro ao conteúdo. O tipo da pessoa que está falando vai provocar, né, reações diferentes. O que acontece é que a gente não pode normatizar. Não é todo mundo que vai ouvir o Cabo Daciolo que vai reagir, né, do mesmo modo. E não é todo mundo que vai ouvir o João Dória que vai ouvir do mesmo modo. Então, às vezes, o orador, ele consegue tocar o coração da audiência. Isso pode acontecer. E isso não tem necessariamente a ver com a mensagem. Isso tem a ver com a característica do orador ou com o treinamento que ele recebeu. Porque tem isso, tem gente que é carismática por si mesma e tem gente que faz curso, que aprende e que consegue perceber algumas coisas. Que nem um rapaz me encontrou, né, preguei na igreja dele no domingo passado, e ele falou assim, poxa pastor, eu estou escrevendo também, tem alguma dica que você poderia me dar? Aí eu falei para ele, coloque sempre adjetivo junto do substantivo. Que se você, por exemplo, coloca... na noite passada é uma coisa, mas que você fala assim, naquela noite enluarada, entende? Naquela terça-feira chuvosa. Então, assim, você começa a dar imagens na cabeça do cara. Deu para entender? E isso, por exemplo, eu não tirei da minha cabeça, foi lendo um mestre em expressão oral chamado Reinaldo Polito, né? Que tem vários livros dessa área. E aí eu estava falando com ele, eu falei, os adjetivos ajudam demais, né? Então, existem coisas que, como é que eu posso dizer, a gesticulação, isso de alguma forma toca o auditório. Você, igual uma estátua, você não toca o auditório como quando você gesticula. Então, assim, essas coisas... Você vai recebendo uma dica aqui, uma dica ali, outra lá. Tem um cara que, assim, pelo jeito dele, ele já toca as pessoas. Já foi constatado em estudo que tem pessoas que, se você travar ele numa conversa, ou até no telefone, ele se enrola, então tem que gesticular para te soltar, interessante. Não, às vezes eu, por exemplo, teve situação da pessoa tá vindo, né, na minha direção, e eu pensei que a pessoa estava falando comigo, porque ela estava conversando ao telefone, e hoje em dia todo mundo com fone, né, então você não sabe, ela conversando ao telefone, né, e olhando para frente. Aí eu estava de carro, eu até reduzi, aí ele olhou para mim assustado, imagina, né, tu tá andando de carro, reduz, aí quando eu vi que ele não estava falando comigo, eu segui, mas assim, é um negócio estranho. E aí voltando para cá, o ouvinte metódico ou concreto sequencial, ele é realista, ele gosta, né, de sermões fáceis de entender e que respeitam a sequência dos fatos e do raciocínio. E o que ajuda esse cara também? O audiovisual. Então, por exemplo, ele está ouvindo você falar, mas aí você botou os pontos ali, ele está com um bloquinho, ele anota. Você nem vai lembrar o que você pregou, mas ele sabe que você pregou daqui a 10 anos, entendeu? Porque assim, aquilo ali para ele é uma dica, né, para a vida dele. Ele não vê aquilo ali como, vou escutar ele falar, depois eu vou embora. Não, ele tem uma visão mais técnica da realidade, uma coisa mais ou menos assim. E aí, o prático, né, já é um pouco diferente do metódico.
O prático, ele tem um pensamento concreto também, mas em vez de ser um pensamento sequencial, é um pensamento randônico, né? É aleatório. É o ouvinte que compõe 22% da população, por exemplo. O seu lema é mãos à obra, devido à sua capacidade de buscar soluções e criatividade para resolver problemas. Não gosta de receber ordens, aí dependendo do sermão, ele fica meio mordido, entendeu? Aí isso, não gosta de receber ordens, embora tenha muita facilidade para mandar ou impor, né? Então, aí é aquele negócio assim, ó, é aquele cara que, se você falar assim, ó, leve isso para lá, pronto, ele já cruza os braços. Às vezes ele até te atende, mas atende chateado, entendeu? Porque ele pensa que está falando com quem? Só que ele faz a mesma coisa com todo mundo, né? E gosta de fazer. E aí, nesse caso, né, tem facilidade para mandar e impor, mas não gosta de receber ordens. É comum que ele esteja liderando alguma atividade e se interesse por sermões de enfoque prático, né? Ou seja, como melhorar o casamento, um negócio mais ou menos assim. Se vier aquele sermão do tipo, como é que é? O valor do casamento, não tem muita graça. A questão é como é que faz para o casamento bombar. Ele quer um negócio mais assim, um manual, né? Uma coisa mais ou menos desse jeito. E aí nisso, né, a gente vai reparar, né, que nesse caso ele quer uma coisa com ênfase na ação, já que ele possui uma posição firme sobre o que é certo, é errado, como preto no branco, né? Então ele é aquele cara, tudo ou nada, assume uma posição e defende essa posição tenazmente, não leva muito tempo para tomar uma decisão, é muito combativo, tem dificuldade para tolerar o meio termo e foca em resultados. Então, por exemplo, esse cara, como pastor, ele vai ter um pouco de dificuldade, porque assim, as pessoas são variadas, né? A igreja vive num gradiente. Então, por exemplo, você tem aquele canto lá que está bem preto e aquele que está bem branco, e aí a coisa vai, né? Não é um negócio assim, ó, isso é assim, isso é assado, né? Ah, esse irmão fez isso, tem que descer o porrete. Esse aqui também fez, tem que descer o porrete também, mas peraí, fez em que situação? Qual é a condição? Ou seja, esse tipo de coisa, esse cara vai ter um pouco de dificuldade, né? O negócio dele é porcentagem, número, é direto, pronto, é isso, ou é ou não é, né? E aí o que acontece? Dependendo do sermão, meia hora não, por exemplo, 5 minutos que estiver escutando, fala, já vi que vou ter que ficar aqui no martírio de 35 minutos, né? Então é mais ou menos assim. E diferente dos anteriores, tem um intelectual filosófico ou o cara que tem um pensamento abstrato e sequencial. Esse cara compõe 8% da população, é um número menor, vive no mundo das ideias e sonha com uma igreja perfeita em todas as áreas, porque é instituição, porque eu sou do reino e não sei o que, não sei o que lá, é um mundo maravilhoso de Bob, né? E eu costumo dizer pra gente assim, né, que igreja não é céu, né? Crente não é anjo, pastor não é perfeito, né? E aí nesse caso, sua preferência por sermões teóricos, ele quer ouvir sobre a imanência de Deus, ele quer ouvir sobre isso. Ninguém está nem aí para ouvir o negócio dele, mas ele quer ouvir sobre a imanência de Deus. E segundo fulano, beltrano, cicrano, ele quer que o pastor dele tenha um sermão rico, né? Uma coisa mais ou menos assim. E aí nesse caso, a preferência por sermões teóricos, de cunho teológico, de temas doutrinários, de profundidade hermenêutica e exegética, que respeitem as línguas originais. Ele é um cara mais ou menos assim. Para tomar a decisão a partir de uma mensagem, precisa de muita reflexão, análise criteriosa do que foi pregado. Emoção e praticidade são o seu fraco. Ele é bom em temas intelectuais. Então ele não é muito nem de ficar sentindo muito e não é muito de fazer muito. O negócio dele é pensar, né? O negócio dele é pensar. O negócio dele é pensar. Quase não faz, fala bastante, né? Sente pouco. O negócio dele é pensar. E tem o emocional ou abstrato randônico. Esse cara é um tipo de ouvinte que compõe 40% da população. Opa, olha aí, é um número maior, né? Que vive no mundo das emoções. Esse é o nosso cara. Com certeza, em qualquer lugar que vocês forem pregar, a maioria é desse tipo aqui,
que vive no mundo das emoções, é altamente criativo, agradável, cativante, gosta de festa, tem dificuldade de se concentrar, a mente está aqui, daqui a pouco está lá, né? E aí nisso, sossega menino, e vai para lá, não sei o que lá, você viu? Aí às vezes o pastor pregou um negócio, aí sabe aquela frase que ele solta assim, que pegou na veia? Ele não aguenta ficar com aquilo, ele quer compartilhar com o vizinho na hora que o pastor está pregando. Não, mas você viu, isso que ele falou faz sentido, eu tenho um vizinho, entendeu? Então o que acontece? Ou seja, o cara está conversando sobre a mensagem, porque ele não aguenta guardar para conversar depois. E aí nesse caso, ele tem dificuldade de se concentrar, tem facilidade para sorrir, chorar durante o sermão, né? Não se constrange em ir à frente. Você pode todo domingo fazer apelo, que ele vai todo domingo, né? Para vencer as dívidas, para fugir do pecado, para melhorar no casamento, para ser um pai melhor. Todo apelo esse cara vai lá na frente, né? E aí nesse caso, e ele é até julgado pelo outro, né? Mas que tanto que vai lá na frente, né? Deixa o cara, gente. E aí nesse caso, Ih, chegou minha melhor aluna. Aí, Mar Café, ô Jesus, ô aleluia. Alguém já me substituiu? Aqui, um aluno, outro aluno, eu tô desse jeito aqui. Fazendo discípulos. Obrigado. Tô fazendo discípulos. Aí nesse caso, né? E aí, em relação a esse cara, a disciplina pessoal para esse cara é um desafio, né? Então ele é aquele cara que, por exemplo, o pregador fica empolgado com ele, porque ele vem à frente, ele chora e tal, mas assim, para emplacar aquilo que o pastor pregou, muitas vezes não vai acontecer, e aí ele vai vir chorando de novo no próximo sermão, porque ele não conseguiu fazer o que ele tinha prometido ao Senhor naquele apelo de fazer, entende? Então assim, esse é o nosso cara. Claro que a gente tem que estar ligado nos outros, mas esse é o nosso cara. E aí, em relação a isso, o que compensa com carisma e eloquência, né, seguindo o impulso do momento. Então ele não vai ser aquele cara que, por exemplo, está ali firme e direto, ele vai ter as oscilações, mas em compensação é aquele cara que vai ter mais facilidade de chorar, de se retratar, de se consertar e por aí vai. É diferente dos outros lá atrás. Então nesse caso, né, a gente vai fechar esse ponto tocando nesse aspecto, né, de que nós temos modo de pensar diferente, né, e a gente precisa tá ligado em relação à questão se essa pessoa processa a informação de maneira concreta ou abstrata, de forma sequencial ou aleatória, né? Esse é o nosso público. E aí a gente agora, né, vai para o outro tópico.